Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Virgílio Guedes e a partir de agora você vai acompanhar comigo aí a nossa aula. Então vamos observar aí o objeto de conhecimento da nossa aula. Olha só, a nossa aula 5 traz aí como objeto de conhecimento o clima e no detalhamento a gente vai observar as características climáticas da região amazônica, microclima e ilhas de calor no Amazonas, certo? Então fiquem ligados, a nossa aula começa agora. E para iniciar essa aula sobre as características climáticas da região amazônica, a gente traz imagens aqui, paisagens, características da nossa região, como a gente pôde observar, a nossa floresta, aquela grande cobertura vegetal recortada pelos rios, como a gente pôde observar. E outra imagem bem característica também que nos remete ao nosso período chuvoso, A gente tem ali também um período onde nós temos chuvas intensas. Olha aí, para provar que é realmente a nossa região, a gente tem aqui essa imagem do rio, onde nós temos a ponte sobre o Rio Negro, como a gente pôde observar. Então aí de volta nós temos, como eu falei, esse grande tapete verde, essa cobertura aí de árvores, e os rios que fazem esse recorte, os rios sinuosos, porque eles vão ali como se fosse em formato de S, recortando toda essa cobertura vegetal. São características específicas aí da nossa região. E essas características que a gente pôde observar, a quantidade de árvores que nós temos na nossa floresta, os rios, tudo isso vai influenciar na dinâmica do clima na nossa região. Então, a gente vai ter ali essas árvores que vão fazer processos de transpiração, por exemplo, a gente vai ter a água dos rios também, a água presente no solo, elas vão evaporar e isso vai influenciar, esse vapor de água, ele vai ali para a atmosfera e tudo isso influencia na dinâmica das chuvas, não só na nossa região, mas também em outras regiões do país. Mas como a gente vai comentar com mais detalhes as características na nossa região amazônica. Então vamos ver aí na nossa próxima imagem algumas informações sobre as características climáticas da região amazônica. Como nós já sabemos, o clima da nossa região, ele é um clima equatorial, e é caracterizado por ser quente e úmido, temperaturas ali um pouco mais elevadas e também uma alta presença ali de umidade, na umidade do ar. E temos também pequenas variações de temperatura ao longo aí do ano, a gente vai observar a passagem de duas sensações, como a gente pôde observar, um período que é mais chuvoso, um período que chove menos. E nós temos também a amplitude térmica sazonal, é da ordem de 1 a 2 graus Celsius, sendo que os valores médios eles situam-se entre 24 e 26 graus Celsius. A precipitação média, que é a quantidade de chuvas ali que a gente pode observar, ela é de aproximadamente 2.300 milímetros por ano. Então aí, nesses tópicos, a gente pode observar algumas das características da região amazônica, certo? Lembrando que quando a gente fala de região amazônica, a gente não está falando somente do Amazonas, a gente está falando também dos estados ali que estão em volta da Amazônia, porque a gente tem essa floresta que abrange também outros estados. E falando sobre o clima na Amazônia, a gente observa mais informações ali, fazendo um comparativo de Manaus, no estado do Amazonas, com outra capital, que é a capital Belém, que fica no estado do Pará. Então, olha só, Belém, no estado do Pará, apresenta a temperatura média mensal máxima de 26,5 graus Celsius em novembro e a temperatura mínima de 25,4 graus Celsius em março. E Manaus, a capital do Amazonas, por outro lado, possui seus extremos de temperatura nos meses de setembro, onde a gente vai ter ali as temperaturas mais elevadas, de 27,9 graus Celsius, e abril apresentando ali 25,8 graus Celsius, aproximadamente, certo? Então a gente pode observar um comparativo ali de duas cidades, a capital aqui do Amazonas e a capital do Pará, fazendo um comparativo ali das médias, das temperaturas ao longo do ano. Então, para a gente ver mais informações e mais características sobre o clima na Amazônia. Ainda sobre essas características, a gente pode observar agora nessa outra imagem que o período intenso, na verdade, o período de intensas chuvas, que é forte atividade convectiva, na região amazônica, é compreendido entre novembro
e março, né, que é o que a gente chama popularmente do nosso inverno amazônico, né, mas é na verdade aquele período onde a gente observa um maior volume de chuvas, né? Então a gente vai observar ali, ó, entre novembro e março é o período onde a gente vai ter essa forte atividade convectiva, que é o período de chuvas intensas. E aí nessa imagem pode representar para a gente o período ali de chuvas, né? Representa as chuvas aí na floresta amazônica. Então a gente pode observar que realmente chove bastante ali na nossa região. Mas além desse período, a gente vai ter, ainda naquela imagem, nós temos lá o período, né? Vamos voltar lá naquela imagem. A gente tem também o período de seca, né, que é um período que vai acontecer sem grande atividade convectiva, ou seja, nesse período da seca vai chover bem menos ou quase nada, né? Pode ser que tenham ali períodos sem chuvas. E esse período ele acontece entre os meses de maio e setembro, certo? Que é o que a gente fala popularmente do verão amazônico, né? Que é um período onde nós vamos ter ali temperaturas mais elevadas e vai chover bem menos, certo? Ou pode ser que fiquemos ali alguns meses sem chuva. Então a gente tem ali esse comparativo, né, esse contraste entre o período das chuvas intensas na região amazônica e o período da seca, que é onde chove menos, tá? Então olha aí, vamos ver agora mais informações dos meses de abril e outubro, né? Eles são os meses de transição entre um regime e outro. Então a gente viu ali que existia um período onde chovia mais e um período onde chove menos. E os meses de abril e outubro eles vão marcar esse período ali que vai fazer essa transição entre um regime e outro. Um regime mais chuvoso e um regime menos chuvoso, como a gente pôde visualizar, certo? E a gente continua falando ali, trazendo mais informações sobre esse período. Nessa imagem aqui, você pode observar comigo, também é uma imagem aqui da nossa capital, próximo ali ao porto, próximo à região que é o bairro do Educandos, onde a gente tem ali aquela ponte, né? Você viu na primeira imagem aquela ponte no período de cheia, o rio estava bem cheio, e nessa outra a gente observa ali o período de seca. Olha aí, aqui então nós temos a ponte do Educandos, e aqui olha como o rio está cheio, né? Então provavelmente a gente está aqui num período onde as chuvas são mais intensas. E aí o contraste com o período da seca. Olha só o que ficou ali daquele rio que passa ali naquela região do porto, né, daquela região do centro, ali da Manaus moderna, né, como a gente conhece muito bem. Então é para a gente visualizar esse contraste, não somente na nossa capital, mas em outras regiões do nosso estado, a gente pode observar também esse contraste, essa diferença nesses períodos, né? Muitos municípios ali observam bastante esse período. No período das cheias acontecem ali os alagamentos, por exemplo, né? A água invade ali as casas, as escolas, e no período da seca, onde o rio seca, né? A gente tem até mesmo dificuldade no transporte, que como nós sabemos, os rios eles são muito utilizados para o transporte na nossa região, né? Então fica complicado, né? Olha só, toda aquela quantidade ali onde a gente tinha água, que tínhamos aqui alguns barcos, né? No período da seca já fica difícil, né? Então fica difícil de chegar, né, mantimentos, né, os insumos de chegarem em outras regiões. Porque a gente sabe que vem muitos insumos do interior para a capital e a mesma coisa ao contrário. E nesse período aqui os barcos ficam impossibilitados de levar esses insumos, chegando a ficar encalhados em algumas regiões aí da Amazônia. Então, para a gente ter esse comparativo, a gente vê essas características da nossa região, a gente traz aí essas imagens que mostram, que evidenciam bastante justamente esse período, certo? E aí, continuando a gente falar sobre o clima da Amazônia, vamos ver mais informações aí nessa próxima imagem. Os especialistas em climatologia estimam que 50% das chuvas são geradas localmente, provenientes da evapotranspiração, né? Então, essas chuvas que são geradas ali na região, né, são geradas localmente, são geradas na nossa região, provenientes da evapotranspiração. E o que seria evapotranspiração? A gente observa aí, então, o conceito transferência de água para a atmosfera derivada da evaporação e da transpiração das plantas. Então, quando a gente está observando ali essa expressão evapotranspiração, a gente tem ali dois fenômenos, né? Dois períodos ali conectados, que é a evaporação e a transpiração. Tá? Então, como a gente pôde observar, elas vão influenciar bastante ali no clima, né? E nesse período também de chuvas. Na imagem a seguir, a gente consegue compreender, né, um pouco melhor aí como que funciona, né, essa evapotranspiração. Como vocês
já sabem, né? A gente já estudou sobre o ciclo da água, né? A gente viu que ele vai influenciar bastante ali na dinâmica do clima. E a gente tem alguns fenômenos, né, que vão acontecer. Então, olha só, nesse esqueminha a gente consegue visualizar aqui, ó, o ciclo da água interferindo no clima. A gente observa aqui a transpiração, olha só. Nós temos aqui a transpiração que vindo aqui das árvores, né? Olha só, vapor de água que é liberado das árvores na atmosfera, nós temos aqui a transpiração e também a evaporação da água dos rios e também da água presente no solo, certo? Então a gente tem aqui, ó, a união desses dois, olha, a evapotranspiração mais, aliás, a evaporação mais a transpiração influenciando aí na evapotranspiração, como a gente pôde falar. E essa evaporação e transpiração, esse vapor de água, ele vai para onde? Vai para a atmosfera, né? Ele vai ficar acumulado aí na atmosfera em formato de nuvens. Quando essas nuvens estão carregadas, né? Quando a gente chama assim aquelas nuvens mais escuras, estão com vapor de água ali acumulado, o que vai acontecer, né? Nós temos aí a condensação, que é quando elas estão se formando ali as nuvens. Só que quando elas estão bastante cheias, carregadas, como a gente fala popularmente, acontece a precipitação, que é a chuva, né? Então, olha aí, ó, a precipitação, você está observando aí as chuvas caindo de volta, né? Aquele vapor de água, que condensou ali em formato de nuvem, ele vai cair de volta ali na superfície da Terra no formato de chuva, que é a precipitação, como a gente está observando. Por isso que a gente chama de ciclo, né? Porque aquela água que evaporou para a atmosfera volta ali para a superfície da Terra, como a gente visualizou. Então, como a gente tem aí uma região onde nós temos uma grande quantidade de árvores, né? Nós temos a nossa floresta amazônica, que tem uma grande quantidade de árvores, e nós temos também muitos rios, né? Como a gente viu em outras imagens já nessa aula, aqueles rios recortando ali a floresta, né? Então, tudo isso vai influenciar. A gente vai ter a evaporação da água dos rios e a transpiração do vapor de água ali das árvores, né? Temos, então, o fenômeno da evapotranspiração, que vai influenciar na queda ali das chuvas. Essas chuvas podem cair também na nossa região e influenciar na dinâmica do clima em outras regiões, certo? Na nossa próxima imagem, a gente observa mais informações ali sobre o clima na Amazônia. A outra metade, a gente viu ali 50% anteriormente, né? E agora a gente vê aí que a outra metade advém da evaporação do Oceano Atlântico, que adentra na floresta pela força dos ventos alísios, né? Então, a gente observa ali que as águas do Oceano Atlântico vão evaporar também, vão adentrar na floresta, sendo trazidas pelos ventos alísios e vão influenciar também no clima na Amazônia. Os mecanismos que provocam chuva na Amazônia estão intimamente ligados com as massas de ar que atuam na região, certo? Então, a gente pode observar essas características ali do clima na Amazônia, da evaporação das águas do Oceano Atlântico, adentrando aí a floresta, sendo trazida pelos ventos alísios, como a gente observou, né? E esse mecanismo aí, como a gente viu, né, estão ligados com as massas de ar que atuam na região, né? Então, essa dinâmica do clima, ela também vai ser influenciada por alguns outros fatores, né? E as massas de ar são exemplos de fatores que vão influenciar aí no clima. Para a gente entender melhor sobre as massas de ar que incidem na nossa região, né, que vão influenciar no clima da nossa região amazônica, a gente tem esse esquema aqui para a gente ver sobre essas massas de ar. Então, a gente observa aqui no mapa, um mapa do Brasil, né, e a nossa região, a Amazônia, a região norte está lá no cantinho, lá onde a gente observa aquelas setas em vermelho, certo? Então, lá nós temos Amazonas e em volta toda a região amazônica, os estados que compõem a região amazônica. Então, olha só, a gente vai observar aqui nas nossas setinhas, cada seta dessa vai representar ali as massas de ar que vão chegando, né, que vão incidindo aí na nossa região, e a gente vai ver com mais detalhes de onde elas estão vindo. Então, observa aí a nossa imagem para a gente acompanhar aí essas massas de ar. Então, olha aí, nós temos essa primeira em vermelho, que é a massa equatorial continental. Vamos ver como que funciona aí. Então, a massa equatorial continental, ela é quente e úmida, com centro de origem na parte ocidental da Amazônia. Então, observa onde está localizada a bolinha vermelha, né, nessa região ocidental da Amazônia.
e ela domina a porção noroeste da Amazônia durante quase todo o ano. Então, essa massa equatorial continental, ela é formada ali onde a gente observou, na parte ocidental da Amazônia, e ela vai dominar a porção noroeste durante quase todo o ano. Além dessa massa equatorial continental, nós temos outra, né, que vai também influenciar na Amazônia. Vamos observar agora essa outra aqui em amarelo. Ó. Observa aí as setas que estão vindo de algum lugar. Vamos ver de onde que vem essa massa de ar. Olha só. Então, acompanha aí comigo a massa equatorial atlântica. Essa massa equatorial, ela também é quente e úmida, dominando a parte litorânea da Amazônia e do Nordeste em alguns momentos do ano. E tem seu centro de origem no Oceano Atlântico. Então, essa massa de ar está vindo aí do Oceano Atlântico, né, dominando essa parte litorânea da Amazônia. Então, ela vai dominar, né, vai ser bem mais evidente naqueles estados ali onde a gente está observando, que são regiões ali litorâneas, certo? Nós temos ali o estado do Pará, por exemplo. E aí nós temos mais outra, aqui em azul, embaixo, e vamos ver características dela. Acompanha aí também. A massa polar a massa polar atlântica. A massa polar atlântica, ela é fria e úmida, certo? Ela já é diferente das outras que eram quente e úmidas. Essa daí ela vai ser fria e úmida. E ela forma-se nas porções do Oceano Atlântico próximas à Patagônia e atua mais no inverno, quando entra no Brasil como uma frente fria, provocando chuvas, queda de temperatura e friagem no sul da Amazônia. Então, olha aí. Observa aí na nossa imagem, na bolinha azul, lá no fundo, a nossa massa polar atlântica vindo, né, ali da onde a gente pôde observar das porções do Oceano Atlântico, próximas à Patagônia, e ela vai influenciar mais no inverno quando ela entra no Brasil. Então, a gente tem uma dinâmica aí do clima mais relacionada agora com o inverno, né? Então, a gente observa que ela provoca chuvas e quedas de temperatura. E olha só a setinha chegando lá no Amazonas, né? O que vai acontecer na Amazônia? A gente vai ter aquele período da friagem, né? Que é justamente quando essa massa de ar chega aí na nossa região, trazendo um pouquinho de frio aí pra gente, né? Às vezes a gente fica um período ali de 2, 3 dias mais ou menos aproveitando esse momento ali de friozinho que a massa polar atlântica traz aí pra gente. Então, para a gente entender um pouco melhor sobre as massas de ar que incidem aí na Amazônia e contribuem para a dinâmica do clima na nossa região, certo? Vamos ver outros fatores que influenciam aí na nossa próxima imagem. Fenômenos que influenciam no clima da Amazônia e Brasil. Agora a gente observa o El Niño, né? Com certeza vocês já ouviram falar bastante sobre o El Niño e a Laninha, mas vamos ver mais características agora sobre o El Niño, que é uma oscilação sul. O que vai acontecer no período do El Niño? Vai acontecer um aquecimento anômalo das águas do Oceano Pacífico. E ele faz com que o padrão normal de circulação atmosférica se altere, né? Porque se a gente tem ali um aquecimento, né, das águas do Oceano Pacífico, ele vai trazer justamente uma circulação desses ventos com temperaturas mais elevadas, aí, como a gente pôde observar. O que ele vai causar? Né? Ele vai trazer algumas consequências ali, trazendo ali algumas consequências para essa região. Ele causa secas de moderadas a intensas no norte e no leste da Amazônia e aumento na probabilidade de incêndios florestais na região norte. Né? Um período ali que vai ficar mais seco, vai ficar mais propício a acontecer incêndios florestais, como a gente pôde observar. Né? Está mais seco ali, é propício para acontecer esses incêndios, certo? Então, a gente observa ali o El Niño, que é esse fenômeno, que influencia também na dinâmica do clima na região amazônica. Temos um outro fenômeno, agora a gente viu o El Niño, agora a gente vai ter um outro que é a Laninha. Vamos ver aí mais informações na próxima imagem. Na Laninha já vai acontecer o contrário, né? A gente viu agora um aquecimento nas águas no El Niño, na Laninha a gente vai ter o resfriamento das águas do Oceano Pacífico e ocasiona mudanças no padrão da circulação atmosférica e maior penetração de chuvas na Amazônia, né? Então, com esse resfriamento das águas, os ventos vão trazendo ali essa temperatura, né? No caso, vão ficar mais resfriadas e vai influenciar justamente nesse período de chuvas na Amazônia, como a gente pôde observar. Então, olha aí,
nós estamos observando aí alguns dos fenômenos que influenciam no clima, na dinâmica do clima da nossa região. A gente falou sobre o El Niño, sobre a Laninha, né, as massas de ar, e nós comentamos também sobre a friagem, né, que é justamente quando vem ali uma massa de ar de uma outra região, uma massa que vem fria, né, e ela traz ali uma alteração no nosso clima. A gente vai observar na próxima imagem sobre a friagem. Então, a friagem, ela é um fenômeno comum na região sul da Amazônia. Existem alguns municípios ali do Amazonas que conseguem evidenciar bastante, né, sentem bastante esse período da friagem. Em alguns outros, às vezes, passa despercebido, continua com temperaturas elevadas, mas nessas regiões é possível observar. E ela é caracterizada por uma queda brusca de temperatura devido ao avanço de massas de ar frio de origem polar. E aí elas vão atingir o sul de Rondônia e o Acre. E os municípios do Amazonas que ficam próximas ali a essas regiões também vão perceber essa queda na temperatura, né? Às vezes a gente pensa, nossa, do nada caiu aí a temperatura, mas é justamente essa friagem que veio ali do sul, né, que atinge ali o sul da Amazônia, que pôde trazendo ali esses ventos mais frios, trazendo ali a queda da temperatura, como a gente pôde observar. E aí, falando sobre o clima, né, a gente pôde observar essas características do clima na nossa região, por exemplo, e a gente tem também um outro assunto para tratar, que é o microclima. Observa com a gente aí na próxima imagem. O microclima acontece quando uma pequena zona isolada apresenta características climáticas diferentes da área total em que está inserida. Então, o que acontece? A gente tem aí um clima característico de uma determinada região. Mas uma área isolada daquela região, ela pode ter uma característica climática diferente. Então, naquele caso, dentro de um clima, de uma característica climática, a gente vai ter um microclima. E ele pode ser formado devido à influência de corpos de água, barreiras geomorfológicas e também da vegetação. Então, são alguns itens aí que vão influenciar para que aconteçam esses microclimas. O outro fator que pode influenciar no surgimento da condição é a influência do homem na natureza. Então, sempre que a gente fala sobre mudanças climáticas, né, a gente vê alterações no clima, pode observar que na maioria das vezes a gente tem fenômenos ali, na verdade, que foram causados pela influência do homem, né? Como, por exemplo, desmatamento, as queimadas, tudo isso pode contribuir para alterações no clima ao longo dos anos. A gente tem aí um período que a gente observa o clima de uma região de aproximadamente 30 anos. Mas a intensificação dessas atividades, né, elas podem contribuir ali negativamente para que aconteçam alterações no clima de uma região. Vamos observar informações aí sobre o microclima florestal. Então, o que vai acontecer? A gente está observando ali, abrange principalmente as áreas verdes, né, como a gente visualiza aí nessa imagem, uma grande área verde, uma grande cobertura vegetal ali, como a gente pode visualizar. Nas florestas, as condições climáticas elas podem ser influenciadas pelas árvores e pela ação do sol. Então, a gente observa ali, quem já entrou ali na mata, como a gente fala, né, nessas regiões ali de floresta, você consegue observar essa influência ali dessa área, né, no caso das árvores e também da ação do sol. A gente vai ter ali uma sensação um pouco diferente, justamente por causa da presença desses fatores ali, da árvore, como a gente já viu, liberando ali vapor, né, e também da ação do sol, concentrando ali nessa temperatura. Aí a gente observa o microclima florestal. Aí a gente vai visualizar agora o microclima urbano. Vocês viram que naquela outra imagem a gente tinha basicamente apenas árvores, né? A gente tinha ali as árvores, aquela cobertura vegetal, olha lá, nós temos o rio cortando ali no meio, né? Nós temos o vapor de água presente aí no ar, né? Então nós temos uma região de floresta. Agora a gente vai trazer um outro aspecto, né? Um contraste aí para a gente visualizar, que é o microclima urbano. Agora você praticamente não observa nenhuma árvore aí nessa imagem, que a gente tem bastante ali, ó, o asfalto, né? Nós temos bastante carros, fumaça, poluição, né? Então aí a gente já vai ter outras características no microclima urbano. O microclima urbano ele foi formado pela ação do homem na natureza. Então você pode observar que o crescimento das cidades, né, o aumento ali da população, né, o desenvolvimento de uma forma geral, o que foi acontecer, né?
às vezes é retirada uma grande área verde para se construir, para se aumentar ali as cidades, para aumentar ali a construção, por exemplo, né? Nós temos as indústrias também. Então, o desenvolvimento, ele traz às vezes isso, né? Às vezes é retirada ali uma área vegetal para serem construídas ali algumas cidades, para até que elas possam se desenvolver e crescer mais ainda. E com o crescimento das cidades, o que a gente observa? Uma redução ainda maior nessa cobertura vegetal. Então, nesse comparativo, onde a gente viu ali no microclima florestal, onde a influência vai ser dos raios solares, né, das árvores, nesse outro aspecto que a gente observa, aí na imagem, olha só, uma grande quantidade ali de carros, né? O que a gente vai observar? Nós temos aí o nosso microclima urbano sendo formado pela ação do homem na natureza. E ele provoca algumas consequências, sendo que a mais conhecida são as ilhas de calor. Vamos entender um pouco mais sobre as ilhas de calor aí na próxima imagem. As ilhas de calor, elas são consideradas microclimas urbanos formados pela aglomeração de construções nas grandes cidades. Então, como a gente pôde comentar anteriormente, né, a gente viu aquela outra imagem, as grandes cidades, o que acontece? Né? A tendência é aumentar, essas cidades ficarem cada vez maiores por causa do desenvolvimento, né, da ampliação ali da urbanização, por exemplo. Então, a gente vai perdendo cada vez mais espaço verde, né, árvores, por exemplo, para dar lugar aos prédios, né, às indústrias, às estradas, às avenidas, por exemplo. Então, a gente tem ali uma aglomeração dessas construções nas grandes cidades. E isso ocasiona a retenção de calor quando comparada com o ambiente de regiões periféricas, como cidades menores e zonas rurais. Para a gente entender melhor sobre as ilhas de calor, a gente observa agora um esquema, né? A gente tem uma imagem que traz ali também esse comparativo, ela traz um gráfico nos apresentando essa diferença de temperatura em graus Celsius e também nós temos aí essas áreas. Então, olha só, observa aí bem no centro da nossa imagem, essa linha vermelha, ela está chegando lá em cima, né? A gente está atingindo ali, ó, olha só, o topo aqui dessa linha vermelha, a gente tem 33, quase chegando lá nos 34 graus Celsius, como a gente visualiza aqui, ó, certo? E o que tem nessa área? Então, nessa área, o que a gente vai visualizar aqui, ó, é justamente uma área central, né, uma área comercial. Então, observa aqui, ó, nessa área da nossa imagem, a grande quantidade que nós temos ali de prédios, né, de casas, indústrias, né, e olha só a quantidade de árvores que a gente visualiza. A gente quase não visualiza mais nessa área. Então, a gente vai ter uma intensificação na atividade comercial, né? A gente tem das indústrias, como a gente pôde observar, tudo isso também libera substâncias poluentes aí no ar atmosférico. Os carros também que vão lançando ali na atmosfera, né? Vão lançando ali esses gases que podem trazer a poluição e, consequentemente, um aumento na temperatura. Então, como a gente visualizou, nessa área aqui, ó, ela está passando, né, dos 33 graus Celsius, chegando aproximadamente ali aos 34 graus. E olha só a área em volta. O que a gente tem na área em volta ali, ó? Nós temos aqui uma área rural, né? Na área rural a gente sabe que a gente não encontra muitos prédios, muitos carros, muitas ruas, né? A indústria, por exemplo. A gente tem ali mais árvores, como a gente visualiza, poucas casas, né? Alguns animais ali que são criados nessa área. Então, olha aí, olha só a curva aí da nossa linha vermelha, do nosso gráfico, indicando a temperatura. Ela passa dos 29, né, chegando aí nos 30 graus. Então, você visualiza que a temperatura nessa área, ela é mais baixa, né, justamente por causa da diferença dessas atividades que a gente encontra nessas áreas, nessa área central, onde a gente observa essa área comercial. Então, essa ilha de calor, como a gente está visualizando, ela está, né, nessa dinâmica que a gente está visualizando ali, mais intensa nessa área central e nessa área em volta, a área rural, a área periférica, a gente visualiza ali temperaturas mais baixas, certo? Para a gente entender como, né, que o homem vai influenciar também na dinâmica do clima. Trazendo para a nossa realidade, a gente observa a ilha de calor na Amazônia, na outra imagem. Olha só. A área urbana de Manaus, ela é
3 graus Celsius mais quente do que a floresta. Então, lembra daquele gráfico que a gente viu? Naquela área central a gente vai ter o quê? Olha só aí nessa imagem, a grande quantidade de prédios que nós temos aí, pouquíssimas árvores, né? Dá para a gente contar ali a quantidade de árvores, de área verde que a gente observa. E isso aí está próximo do rio também. Então, nessa região aí, nessa área urbana, a gente vai ter uma temperatura maior do que na floresta. Então, a gente tem 3 graus Celsius a mais ali nessa área urbana, diferente do que nas áreas de floresta. Certo? Espero que vocês tenham compreendido aí, curtido a nossa aula, e a gente finaliza essa aula por aqui.